uns 8, 9 graus. Deixa eu ver aqui. É, mais ou menos isso mesmo. Fazia tempo que a gente não se falava, né? Então hoje eu resolvi falar um pouquinho, usar aqui um pouquinho o chakra laríngeo, né? Senão a gente enferruja. E é preciso a gente conversar com as pessoas, trocar ideias, informações, conhecimentos, porque é isso que faz com que a gente evolua e a gente aprenda, né, pessoal? Eu tô um pouquinho rouca, minha voz tá um pouco baixa, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para vocês entenderem bem, ok? Bom, então, em primeiro lugar, quem já me conhece sabe que eu me chamo Mara Fator, eu tive um contato ufológico em 2019, escrevi um livro para deixar registrado, e de vez em quando eu apareço aqui fazendo uma live para conversar com vocês, tirar dúvidas, e também eu vou ter uma outra entrevista agora às 15 horas com o Anthony, então enquanto isso eu vou aquecendo aqui, conversando com vocês, tá bom? Então, é preciso que a gente fale sobre alguns assuntos, porque quando a gente está vendo que o mundo está numa situação assim bem crítica, né? A gente tem visto aí um mundo invertido, onde o que tem valor não tem valor, e as coisas que deveriam ser valorizadas são, que nem diz a professora Lucilena Galvão, né? Então, é tudo ao inverso mesmo. Bom, é preciso ter muita coragem para a gente falar certas coisas, certos assuntos, mas a gente não pode se omitir, não pode deixar de falar. Então, essa coragem que todos nós contatados temos que ter, de falar sobre o que aconteceu conosco, né? De dar a cara a tapa, de aceitar críticas construtivas, outras críticas não tão construtivas. No começo a gente sofre um pouquinho, né? Mas depois a gente vai aprendendo que é assim mesmo, esse mundo que a gente vive. Quando a gente começa a perceber que esse mundo não é o que a gente imaginava, a gente começa a entender como que ele funciona, que é a Matrix, né, que a gente vive, a gente começa a ficar mais maduro, mais experiente, aceitar muitas coisas, né, começa a entender. Então, isso é importante para o amadurecimento do contatado e de todas as pessoas, né, que passaram por alguma experiência atípica, um fenômeno anômalo, diferente, uma experiência, eles dizem, né, uma experiência extraordinária, que é fora do comum, que é uma coisa assim que parece muito doido. Às vezes, eu também acho que é muito doido, para mim também é difícil, né, de falar sobre isso, né, de explicar para as pessoas o que aconteceu comigo. E com milhões, milhares de contatados em todo o mundo acontece. Né? Não vou ser a primeira, nem a única, nem a última a ter essas experiências. Muitas pessoas têm essas experiências. Então, é difícil para o contatado explicar para a família. No começo a gente tenta, né, mas depois a gente vai compreendendo o entendimento deles. Às vezes não consegue alcançar a compreensão, conceber o que aconteceu conosco. Então a gente começa a entender e aceitar, né, que ainda não é o momento, a pessoa ainda não está preparada, as pessoas não estão preparadas, muitos não estão preparados. E você começa a entender que a sua missão, ela está acima de qualquer coisa. Ela está acima da nossa vaidade, ela está acima do nosso ego. A missão em primeiro lugar, que é o propósito de alma. Né? Então, não importa o que as pessoas vão pensar, vão achar que, né, que a gente é louco, que a gente é doido, que a gente é isso, é aquilo. Então, a gente tem que entender que é assim mesmo, que faz parte. Aí quando você aprende a lidar com isso, aí vai ficando cada vez mais fácil. Porque quando você fala da sua experiência, você está falando para as pessoas certas. As pessoas certas sempre vão vir escutar, vão aparecer naquele momento que vai ser para elas, devido à sincronicidade do universo. Então, nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as verdades são para todas as pessoas. Não é para todos, né? Para quem está preparado para ouvir aquilo e para a compreensão daquilo, tá? Então, vamos lá. Para quem já me conhece, já conhece meu caso, né? Já sabe o assunto do meu livro, né? Que eu escrevi lá toda a experiência que eu tive em 2019. E para quem não conhece, eu não vou contar meu relato de novo, porque assim, eu já repeti várias vezes, estou sempre repetindo, falando, contando, né? A mesma coisa. Então, hoje, eu vou deixar para vocês pesquisarem, procurarem lá no meu perfil, lá tá o relato completo, tá toda a reconstrução do que aconteceu comigo. Então vocês vão dar uma olhadinha lá para vocês conhecerem, quem não conhece, tá bom? Então é assim, pessoal, a vida, ela é muito mais do que a gente vê, ela é muito maior do que a gente imagina. A vida não é só isso aqui que a gente tá vendo. O que a gente vê, assim, as coisas físicas, materiais, que faz parte do dia a dia, é uma coisa, mas a vida é muito maior. E depois que a gente tem uma experiência dessa, a gente começa a perceber que existem muitos mais mistérios, né? Como tem aquela frase, mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina o homem. E é bem isso. Quando as pessoas começam a estudar, pesquisar, em busca de conhecimento, vão atrás, e muitas não têm tempo de fazer isso. Geralmente as pessoas não têm tempo de fazer isso quando se aposenta, quando está com a vida mais tranquila, que sobra um tempinho a mais. Então ela vai começar a estudar, pesquisar os assuntos que ela gosta. Porque quem está na correria do dia a dia, trabalhando, estudando, correndo, né, por vários motivos, e a Matrix mesmo já faz isso, que é para aprisionar a pessoa, né, para que ela não tenha essa condição de poder estudar e pesquisar e ir atrás. Então a gente começa a perceber que como que é difícil para as pessoas conseguirem fazer isso. Não é fácil para elas também. Mas no momento certo elas vão conseguir. Assim, aconteceu comigo também. Eu, minha vida inteira, tive uma vida normal, uma vida comum. Né? Trabalhava, estudava, ajudava meus pais, né? Casei, tenho minha vida com meu marido. E aí, só depois de 50 anos que aconteceu a experiência comigo, que eu fui procurar conhecimento e entender o que tinha acontecido comigo. Porque até então nem imaginava que isso tudo existia, né? Que nem ufologia. Eu sonhava tudo, mas achava que era só sonhos, achava que era coisas comuns, né? E depois dessa experiência que eu tive com 50 anos, minha vida mudou totalmente. Virou, assim, né? Virou de ponta cabeça, mudou tudo, eu virei outra pessoa, as pessoas perceberam, né, a mudança que eu tive. Eu falo muito mais desse assunto agora, que antes não falava. Hoje em dia eu procuro até evitar de falar muito sobre esse assunto, mas é evitável porque é um assunto que eu gosto muito, né, e tô sempre procurando conhecer mais coisas. Então é uma coisa que eu tenho que falar, eu tenho que estar aqui. Se eu estiver preparado ou não para falar, eu tenho que falar, eu me forço a falar, porque eu sou uma pessoa super tímida, embora não pareça, eu tive que aprender a falar, a conversar com as pessoas, né. Eu sou uma pessoa normal, comum, como qualquer pessoa, né, tenho minha vida do dia a dia, faço as minhas coisas, tenho muitas amigas, amigos, vivo com a minha família
normalmente, né? Tenho, assim, contato com eles muito pouco agora, porque a maioria tá trabalhando, estudando muito, alguns moram distante, cada um tem sua vida. Então é assim, eu aprendi a lidar com isso. No começo eu falava muito disso com as pessoas, depois comecei a parar um pouquinho, porque eu percebi que elas estranhavam muito, que era um assunto assim muito... mexia com várias crenças delas, né? Cada um tem suas crenças limitantes, tem pessoas que não estão preparadas. E na família da gente também não é diferente. Então, depois desses 6 anos que aconteceu isso comigo, eu aprendi a lidar. Então, hoje eu já estou mais tranquila em relação a isso. E muitos dos contatados passam por isso, têm dificuldade dessa convivência com as pessoas próximas, né? Saber lidar. Não é fácil. A gente, é como se a gente tivesse em 2 mundos diferentes, né? É o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Mas com o passar dos anos, a gente vai aprendendo e ganhando maturidade, experiência para saber como lidar. Ainda bem que eu consegui, né? Também, assim como muitos contatados. E é importante que a gente tenha coragem de falar para as pessoas por quê. Às vezes, as pessoas também tiveram experiências, também passaram por alguma coisa semelhante. E aí elas vão ter coragem de contar também, porque elas vão ver que não estão sozinhas, que tem milhões, milhares de pessoas que já aconteceu isso. Então, aí vai ficando cada vez mais fácil, as pessoas irem saindo do guarda-roupa ufológico, né, vamos dizer assim. Então, cada vez mais, vai tendo mais despertos, essa grade, essa malha vai se ampliando, e isso vai ajudando o planeta nessa transição planetária. Então, é importantíssimo que a gente não deixe essa nossa missão de lado, que a gente fale, que a gente compartilhe as experiências, que a gente troque conhecimento, que a gente estude, que a gente pesquise. E se vocês ouvirem alguma coisa assim que vocês não concordam muito, algum vídeo que vocês assistam durante essas pesquisas, vocês podem deixar de lado, naquele momento, para no futuro voltar a ouvir aquilo, ver que se vai absorvendo alguma coisa. E o importante é tirar sempre as suas próprias conclusões, né? Não acredite em tudo, mas também não duvide de tudo, porque existe muita coisa. Tá? Então sempre tirem suas próprias conclusões, estudem, pesquisem, sintam a intuição de vocês, que a nossa intuição, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra as pessoas que são verdadeiras, as pessoas que não são verdadeiras. O tempo também vai mostrando quem é quem. A gente vai descobrindo, né, quem estava falando a verdade, quem estava mentindo, quem está pelo propósito, quem está pela missão. Tem muitas pessoas que estão pela parte financeira, né? Hoje em dia tem muito fake, tem muitos interesses. É por isso que as pessoas às vezes não acreditam quando você conta uma coisa assim muito diferente. As pessoas não acreditam e falam, né, não, deve ser mentira, né? Porque elas já estão tão escaldadas com tanto fake, com tanta mentira, que quando é uma coisa verdadeira, elas não acreditam. Então eu até entendo, porque não é fácil, né? As pessoas não querem ser enganadas, então elas acham melhor não acreditar que elas estão se defendendo dessa forma. A gente não pode ser assim, tá? Então, é aquilo que eu falei. Procurem usar a intuição, o sexto sentido da gente, sabe quando uma coisa é verdadeira ou não. Tirem suas próprias conclusões. Não ouçam opinião de terceiros. Por exemplo, falando assim, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Não, ouçam vocês. Cada um de vocês tem sabedoria que vocês nem imaginam que sabe das coisas, tá? Então não vão pela maioria, não vão pelo que os outros falam. Nem sempre o que as pessoas falam faz sentido e é verdadeiro. Então, assim, tem vários contextos, né? Não escute muito